Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos, junto comigo está o Rafael Pontes e nós estamos no Radar, o nosso podcast. E hoje nós temos uma convidada muito ilustre, uma mulher muito competente, de quem a gente admira muito e tem o prazer de receber hoje no nosso podcast a diretora e hoje diretora superintendente do Sebrae Amapá, Marciane Santo. Olá pessoal, nós estamos aqui no Radar, mais uma vez uma enorme alegria de poder dividir bancada com meu amigo Luiz Carlos. E está ficando legal, Luiz, o pessoal já está cobrando mais da gente, já está querendo que a gente já tenha uma postura um pouco mais de podcaster mesmo, né? E está sendo divertido aprender, bater esse papo aqui. E hoje vai ser um bate-papo interessante com uma liderança feminina, de destaque já no Amapá, uma jovem liderança feminina, né? Com quem a gente vai poder conversar aqui sobre empreendedorismo, sobre as instituições em que ela já esteve à frente, projetos sociais, né? Projetos sociais com a pauta da liderança feminina, mas também outras, né, atividades que a Marciane já vem trabalhando. E é uma honra poder ouvi-la, conversar, bater um papo. E eu espero que a gente consiga produzir novamente um conteúdo que vai passar um pouco a imagem de uma pessoa que inspira a sua geração, que inspira outras pessoas e que a gente possa contar um pouquinho da sua história aqui conosco. Marciane, me diga, você é a primeira mulher que ocupa a posição de, além de diretora superintendente do Sebrae, mas também já foi secretária de Estado de Trabalho e Empreendedorismo, já teve a oportunidade também de ser adjunta na Secretaria de Educação do Estado do Amapá. Eu queria escutar de ti, como foi o desenrolar da tua carreira profissional, a gente que tem tanta admiração e você também já muito reconhecida no universo de negócios, de empreendedorismo e principalmente com uma liderança feminina de destaque. Olá Luiz, olá Rafael, é uma grande alegria estar aqui no Radar. Quero mandar uma saudação especial para você que nos acompanha. É sempre importante participar desses meios, desses canais de comunicação para levar informação, para dialogar, para discutir assuntos importantes do nosso estado. E saibam que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro, amigos e que estão se colocando aí à disposição, liderando esse podcast para a gente discutir, dialogar sobre alguns temas. E claro, falar sobre mim me traz muita gratidão, porque tudo na nossa vida, para que a gente possa alcançar um objetivo, para que a gente possa transformar os nossos sonhos em realidade, há muito sacrifício. E comigo não foi diferente, e por isso eu faço questão de, sempre que posso, compartilhar um pouco da minha experiência, contar um pouco sobre a minha vida, para que também outras meninas e mulheres possam se inspirar. Então, você falou aqui brevemente sobre o meu currículo. Eu já tive a oportunidade de estar como secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a pasta principal de promoção de trabalho de renda para o Estado e de oportunidade. Atualmente no Sebrae, né, na superintendência, eu sou diretora técnica e agora pela primeira vez uma mulher assumindo a superintendência num ano que é muito simbólico. São 50 anos de existência do Sebrae, 50 anos de serviços prestados, de contribuição para a geração de oportunidade, para o desenvolvimento econômico e eu tive o presente de estar agora à frente da instituição nesse ano importante. Isso só aumenta a minha responsabilidade enquanto mulher, cidadã, amapaense, apesar de ter nascido em Almerim, no Pará, mas moro no Amapá desde os primeiros dias de vida. Com 15 dias a minha família veio para o Amapá, a família da minha mãe é nordestina, lá do Rio Grande do Norte, de Veracruz. O meu avô materno passou por Brasília na época da construção e escolheu o Amapá para viver. Eu nasci no Pará, mas desde 15 dias de vida aqui moro. E escolhi o Amapá para constituir a minha família, para ter os meus filhos. Tenho 2 filhos que são, assim, a razão da minha existência. Eu até me emociono em falar deles. Como é que é o nome deles? Davi, que é o mais velho, vai fazer agora, dia 29, 16 anos. Para quem acha que eu não tenho filhos, eu tenho 2. E o Daniel, que tem 12 anos. Então, Davi e Daniel, Davi quer dizer o predileto, e Daniel, Deus é o meu juiz. Então, são 2 nomes bíblicos de homens fortes e que eu me dedico para ajudar, contribuir para que a nossa sociedade seja melhor, não só para os meus filhos, para os meus netos, mas sobretudo para todos que moram aqui. Então, por onde eu passei, eu sempre me dediquei
né? Eu tenho essa característica de ser muito intensa nas minhas relações. Eu até brinco, Luiz e Rafael, comigo missão dada é missão cumprida. Né? Porque eu vou e me dedico e quero fazer acontecer. E não é pelo cargo, não é pela remuneração, é pelo propósito de vida. Eu escolhi ter um propósito relacionado ao desenvolvimento pessoal de pessoas. Tanto que a minha primeira empresa, o meu primeiro CNPJ foi na área de educação. Justamente porque eu entendo que a educação ela é transformadora e é por meio dela que a gente consegue ter um ambiente melhor. Então, estou aí trabalhando, ocupando esses espaços, fico feliz de perceber que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços de poder, ocupando espaços decisórios e contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Eu sou apaixonada pelo Amapá, pela Amazônia e, claro, pela liderança feminina. Eu queria te destacar uma importante passagem, uma consideração sobre esse podcast, né? Toda a nossa produção é feminina e eu acho que é por isso que dá certo, porque os dois apresentadores certamente sozinhos estariam fazendo lambança. Se é que não estão. Mas, trazendo para dentro do nosso panorama, empreendedorismo feminino, o que está no radar? O empreendedorismo feminino está no radar do Amapá, do Brasil e do mundo. O empreendedorismo feminino é um movimento onde ele põe a mulher à frente do negócio, é a mulher protagonizando o seu próprio negócio, é gerando a sua renda, é gerando a oportunidade de alimentar a sua família, de contribuir para o desenvolvimento do seu entorno. Então, a igualdade de gênero, a paridade, o empreendedorismo feminino são pautas que são amplamente discutidas, mundialmente discutidas. Eu tive a oportunidade de estar há um mês na ONU e a gente trabalhou muito, discutiu muito o 5º ODS, que são justamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o 5º fala sobre igualdade de gênero. Então é uma pauta que toda e qualquer mulher precisa se apropriar. Explica de novo o 5º ODS. É uma sigla? Quais são os outros? O ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma agenda até 2030 e elencou os principais objetivos que todos nós precisamos discutir. É aquela identificada pelaquela roseta colorida, não é isso? Exatamente, que eu até tenho uma... Marcam a Agenda 2030, né? E o 5º objetivo, ele pauta exatamente... A igualdade de gênero. Exatamente. Então, é uma pauta mundial que nós, mulheres da Amazônia, mais do que nunca precisamos estar inseridas nessa pauta, nessa ordem do dia. Por quê? As dificuldades para empreender, elas são diversas. Eu não gosto de romantizar. Empreender é difícil para homens e é difícil para mulheres também. Mas o porquê para as mulheres ser ainda mais desafiador? Porque é uma questão cultural. Vocês observam que as mulheres são multitarefas. A mulher precisa cuidar da casa, do filho, dos animais, do trabalho, do estudo. O homem não, ele sai de casa tranquilão, né? Ele sabe que a casa vai estar arrumada, que os filhos irão para a escola, que vai ter o almoço na mesa, ele vai trabalhar. Ele vai garantir o sustento. A mulher não, ela tem visão 360 graus, ela tem que olhar tudo e cuidar de tudo. Isso tira da mulher algumas condições de competitividade. Por exemplo, como ela é multitarefa, ela tem que ter o desafio da gestão do tempo. E ela dedica menos tempo ao negócio, consequentemente ela vai lucrar menos. Então esses são alguns dos assuntos que a gente discute amplamente nessas rodas de mulheres, nessas palestras, nesses eventos para mostrar que é possível sim, desde que a mulher consiga equacionar essas dificuldades, esses obstáculos e se dedicar à promoção de negócios sustentáveis e lucrativos. Marciane, a gente já recebeu aqui, eu estou te ouvindo e fazendo aqui uma referência a teve conosco aqui, Luiz, a dona Adelaide, da Jumbinha, né? E aí Rafael tá doido para convidar a Piedade. Faz rapaz, convite toda vez que eu vou falar da dona Adelaide, eu falo da professora Piedade da universidade, né? Colega de programa de mestrado, inclusive. Mas, Marciane, assim, tem algumas falas suas, eu achei interessante que a gente vai fazer algumas comparações, né? Comparações boas, né? A dona Adelaide marcou bem, inclusive veio do interior do Pará, né? Também. Para cá, muito jovem. A questão da fé e religiosidade é uma coisa que ela marcou muito aqui conosco, na inspiração com a mãe. Então isso você deixa registrado, inclusive no nome dos seus filhos, né?
né, que faz esse registro. E algo que ela destacou bastante também, além da questão da liderança e do empreendedorismo feminino, essa função da mulher de ser multitarefa e da garra que precisa ser redobrada para ocupar o seu espaço, né? Então eu fico imaginando, você ainda muito jovem, né? E como é que era a Marciane? A gente vai brincar com a palavra do que estava no radar da Marciane, ali ainda, logo que na sua infância, adolescência, como é que era a sua imagem sobre carreira? O que você imaginava sobre empreendedorismo? Quais foram os desafios, eu queria que você contasse para a gente, quais foram os desafios que a mulher Marciane, né, com essa visão, com seu radar de carreira, enfrentou aí ao longo dessa trajetória, até se posicionar como essa mulher hoje de referência e liderança no Amapá? Rafael, eu fui criada pela minha mãe, então minha maior referência de liderança feminina, de mulher, de força, de resiliência, de garra, vem da minha mãe, que é uma mulher nordestina que não pôde estudar, estudou pouco porque precisou casar. Eu até brinco que o meu avô ele era tão rígido que a minha mãe foi obrigada a casar com o namorado porque ele chegou no pátio da casa deles e percebeu que o namorado estava pegando na mão dela. E aí ele disse, opa, se está pegando na mão na minha frente, pode ser que estejam fazendo outras coisas, vamos casar. Então a minha mãe com 17 anos foi meio que obrigada a casar com então o namorado, que foi o primeiro casamento dela, por conta ali dessa tradição familiar. Então ela estudou muito pouco, ela casou, ficou viúva muito cedo. Então, viúva, ela precisou cuidar da minha irmã mais velha, que é a Patrícia, e do meu irmão Joelbe, e eu sou fruto de um segundo casamento, que ela também se separou muito jovem. Eu era criança quando os meus pais separaram e eu tive na minha mãe ali essa referência de pai, de mãe. Ela nos educou, nos criou e principalmente nos sustentou. E ela sempre fala para mim, e ela, claro, é viva, a gente tem o privilégio de conviver com ela, ela dizia, filha, o seu marido vai ser o seu estudo, então você tem que estudar para não passar o que eu passei. Então, eu quero que você estude. E assim, eu fui me dedicando aos estudos, sempre gostei, Luiz, de estudar. Quem estudou comigo lá no Atual sabe que eu era CDF, sentava na frente, chegava cedo, nunca tirei uma nota vermelha. Ganhei bolsa de estudos, inclusive porque eu tinha um excelente rendimento escolar. E você também trabalhou, estudou no Atual e sabe que o Paulo e a Márcia eram super queridos e valorizavam os estudantes que se destacavam. Então, eu estudava numa escola particular, com muito sacrifício da minha mãe, que pagava, mas chegou um momento que os meus resultados foram tão importantes ali que os donos da escola disseram, olha, agora você vai participar de um programa de bolsas. E fui estudando, e lá no Atual, Rafael, foi o meu start para o empreendedorismo. Mas o Rafael sentava no meio da sala, no fundo. Eu não tive a oportunidade de estudar com ela, né? Ela está aqui, eu estou até feliz dela estar lembrando da Atual, porque lá eu fui professor. Não fui professor dela. Olha, rapaz, isso destaca duas coisas importantes. E, Marciane, eu sou o piadista aqui da mesa, né? Destaca uma coisa, a sua juventude e a velhice do Rafael. Opa! Mas continua, desculpa te interromper. Ele começou muito cedo. E ali no Atual, nós tínhamos um método, que era o método Pitágoras, e lá eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo. Nós tínhamos matérias, disciplinas como ética, como empreendedorismo, e eu comecei a perceber que o empreendedorismo era algo fantástico. Mas eu não sonhava em ser empreendedora. Talvez pela nossa cultura, ali minha mãe aposentada, funcionários públicos, eu queria ser juíza de direito. E a tua formação acadêmica? Eu sou formada em comunicação, com habilitação em relações públicas e em direito. Eu fui fazer direito, só que depois eu disse, não, eu não quero advogar, eu quero empreender. Eu sabia que tinha um quê ali de feitiçaria nessa formação, né? Luiz, deixa eu ter um destaque que eu acho que... Rafael fala feitiçaria, isso é pra gente deixar claro que eu falo que todo advogado é aprendiz de feiticeiro. A tua também, né? A tua formação. Mas eu ia até destacar isso, a nossa geração, o Luiz ele tá falando de idade, mas a gente estudou junto a vida inteira, né? E aí eu ia destacar um pouco disso, Luiz, que... O interessante do que quando a gente tem escolas, professores que despertam esses saberes ou esse aptidão por acreditar no seu potencial, né? A gente teve a oportunidade de estudar em boas escolas também aqui em Macapá. Aí eu acho que estudar na época minha de segundo grau, estudar no NAITO, no Objetivo, né? Eu fui aluno do primeiro, por 3 anos, exceto em exceção, eu fui aluno de um casal que foi precursor na educação
privada aqui no estado do Amapá, professor Leonil Amanajás e a professora Anadelza. Então eu fui desde ali dos primeiros anos de escolarização, fui educado no colégio que à época chamava O Pequeno Polegar, né? Por sinal, meus filhos estudam numa escola que a logo é igualzinha, acredita? Que é uma mão estendida e uma criança na mão, que era o Pequeno Polegar, né? Fazendo ali uma alusão ao conto e etc. E depois ele se transformou, levou esse nome, carregou esse nome até eu terminar o ensino médio. Eu passei 3 anos só, estudei no Bartolomé, com quem, de onde trouxe muitas amizades até hoje, nos Santa Bartolomé Capitânio, um colégio tradicional até hoje. Naquela época que lá no Polegar também só tinha até a 5ª série. Exatamente. Aí teve que sair para fazer o Fundamental 2 Não, na verdade eu estudei lá, quando eu me desloquei, eu fui para Belém passar um tempo, aí estudei só 6 meses em Belém, voltei, quando voltei fiquei no Bartolomé porque era próximo da minha casa. Aí já quando eu voltei, já na 5ª série, já tinha a 5ª série no Pequeno Polegar, eu estudei até a 8ª série, 8º ano, e quando no médio fui para o hoje médio, né, a época 2º grau, né, constatando que a gente tem aí o RG tão pesado, o meu é tão pesado quanto o seu, apesar de me considerar jovem, porque meu espírito é jovem. Aí já fui para o objetivo, né? O objetivo também era gerido pelo grupo educacional pilotado pelo professor Leonil Amanajás. E eu estava destacando essa questão, Marciane, só para a gente resgatar. A gente estava falando nos bastidores aqui, como a educação inspira, né? No ensino médio, eu tive o professor Adalto, que tinha feito Maria Mercante. A gente estava falando de filmes agora há pouco e tal. E aí o Adalto inspirou e a gente foi fazer Maria Mercante. Na época, poucos amapaenses tinham passado, e aí de 10, nós fomos 6 desaprovados na época do NAI, o Eldo, que a gente chama de Sassa, um grande amigo, o Antônio Renato. Então alguns amigos passaram, e isso vai inspirando, né? A educação, ela é transformadora, a educação, ela nos oportuniza janelas distintas para a vida. E aí, como é que foi essa passagem ali que você fala, né? Sai do ensino médio, onde tinha na figura do Paulo, da Márcia, pessoas que te inspiraram, você vai para a graduação e como é que começa a tua carreira profissional? Essa inspiração do Paulo e da Márcia em todos os sentidos, né? De donos de negócios dedicados, nós éramos recebidos com aquele abraço caloroso do Paulo todas as manhãs e eu percebi que a educação era algo que eu queria para a minha vida, né? Quando eu saí da primeira graduação, que eu fiz comunicação social com habilitação em relações públicas, eu disse, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Só que eu queria trabalhar com algo que eu gostasse. E geralmente mulher gosta de acessórios, de bolsa, de sapato, de roupa. Eu disse, opa, não quero abrir loja não quero trabalhar com acessório, eu quero trabalhar com educação. E aí foi quando eu e Mauricinho, mandar um grande abraço para ele, a gente começou a olhar oportunidades. Ele tinha acabado de voltar de Belém, tinha feito administração com ênfase em empreendedorismo, eu também tinha acabado de sair da graduação e a gente foi para São Paulo em busca de uma franquia que aqui no Amapá não tivesse e que a gente trabalhasse com educação profissionalizante, né? Porque eu amo educação, eu entendo que educação é uma janela de oportunidade. Eu disse, é isso, eu quero trabalhar com educação. E aí adquirimos essa franquia chamada Beat Company. Na época era a maior concorrente da Microlins, que ainda a Microlins existe aqui no Amapá, e trouxemos para Macapá e começamos a trabalhar com educação. Tanto educação profissionalizante, como também informática para crianças, que na época, né, não tinha escola de informática para criança. Então, nós implantamos um laboratório de informática, laboratório de manutenção, de inglês, de técnicas de administração. A escola era completa. Era uma escola realmente bonita, acolhedora e dentro de um padrão, de uma franquia, onde permite que a gente consiga replicar ali toda aquela metodologia. E assim eu comecei essa trajetória empreendedora, depois engravidei. Aí eu precisei cuidar um pouco da família, dos filhos, e acabei me distanciando um pouco da escola. De novo, esse dilema, né, que é nós mulheres acabamos vivenciando em vários momentos da vida. Às vezes a gente abre mão dos nossos sonhos, da nossa própria autonomia financeira,
da nossa vida profissional para dedicar-se aos filhos. Isso aconteceu comigo, então precisei voltar um pouco para a família, cuidar do Daniel e deixei a empresa, a escola um pouco de lado. Mas trouxe e trago até hoje esse desejo de trabalhar com educação e continuo trabalhando com educação até hoje. A escola não existe mais? Não, depois de alguns anos nós fechamos a escola, né, e encerramos as atividades lá com educação. Mas aí, depois de alguns anos, eu abri o Instituto Recomeço, que eu brinco que é o meu negócio social. Porque lá na Beach Company, inclusive, nós criamos um dia que era a Sexta Solidária. E naquele dia, todos os alunos poderiam ir lá fazer aulas de maneira gratuita. Então, nós tínhamos um ticket médio lá para a época bastante elevado, de 120, 150 reais, porque os alunos recebiam material didático, os professores de melhor qualidade, mas nós instituímos um dia solidário. Então, todos os alunos de Macapá que nunca tiveram acesso ao laboratório de informática, e na época, Rafael e Luiz também, vocês lembram que aqui em Macapá a gente usava aqueles PCs gigantes, e nós não. Trouxemos PC Slim, que era um negocinho desse tamanho. Então, os alunos ficavam impressionados. O laboratório de informática achavam que eram aquelas caixas enormes. E nós já usávamos uma tecnologia para a época avançada. E criamos esse BID solidário. Então, as meninas, as crianças da periferia iam para lá e tinham a oportunidade de vivenciar aquele momento de uma escola particular e aprender um pouco sobre tecnologia, sobre inovação. Luiz, você vê que a cabeça da Marciane é diferenciada, né? E eu estava só para te passar a palavra também, eu estava lembrando, o Maurício está no nosso radar, né? Ele já passou aqui na nossa agenda uma época para chamá-lo aqui, né? Exatamente. Porque o Maurício que ela citou, o Maurício ele é um dos bravadores, principalmente aí nesse modelo novo de integração de trabalho colaborativo. Ele tem um cowork aí famoso já, o Amazon Cowork. É mais uma marca, Luiz, que a gente já falou aqui da Petrobras, agora da Bitcoin, tem algumas marcas que a gente tem que chamar aqui para os nossos patrocínios, né? Pois eu vou mandar uma cartinha para eles emplacarem aqui suas logomarcas aqui no nosso telão de fundo. Marciane, te perguntar, falaste da tua experiência profissional, uma escola profissionalizante, já estava no teu DNA a educação empreendedora ou foi ali que nasceu, isso foi uma fluência natural? Me explica. E como tu encara essa missão de educação empreendedora? Luiz, sem sombra de dúvidas, a experiência com a Beach Company foi marcante na minha vida, porque crianças, adolescentes e jovens que por lá passaram e hoje encontram comigo e dizem: eu fiz um curso com você, você era diretora da minha escola. Então, com certeza ali foi o grande despertar. E eu sou cria do Sebrae. Dizer, inclusive, para vocês que estão aí assistindo, busquem o Sebrae. O Sebrae tem inúmeras qualificações, capacitações, são mais de 100 cursos no nosso portfólio online gratuito que você pode fazer da sua casa. E quando eu digo que eu sou cria do Sebrae, porque com 17 anos eu fui para o Sebrae. Lá eu fiz o meu primeiro curso, Rafael, Crescer e Empreender. E lá eu comecei a fortalecer esse meu desejo de impactar vidas e de empreender. E nunca foi pensando em dinheiro, pelo dinheiro, mas sim no impacto. E na época eu nem sabia o que era impacto social, mas eu queria mudar a vida das pessoas de alguma maneira. Então hoje está no Sebrae na condição de diretora técnica e atualmente também como superintendente me traz uma alegria muito grande, porque eu olho para os alunos, eu faço questão de entrar nas salas, de acompanhar, e eu digo, por vezes eu estive aí sentada nesse lugar, nessa cadeira, estudando, aprendendo. Então o Sebrae, ele é responsável pela minha formação empreendedora, e hoje na condição de diretora eu certifico esses alunos, esses empreendedores. Então, para mim é muito significativo. E eu tenho me dedicado bastante ao longo desse mandato para que o Sebrae ele possa ser está de fácil acesso para todos, para aqueles que já empreendem, que já têm o seu CNPJ, mas que precisam fortalecer, entender tendência de mercado, enfim, se fortalecer, mas com viés e com um olhar muito sensível para aqueles que querem uma oportunidade. Nosso estado é um estado muito novo ainda, além de novo, com uma quantidade de jovens em idade economicamente ativa que poderiam estar trabalhando, estudando, mas que infelizmente acabam aí ranqueando e estando o Amapá como um dos estados com maior índice de desocupação, de jovens que não estão estudando e não estão trabalhando. Conhecidos como neném. Exatamente, Luiz.
conhecidos como NEM. E a gente sabe que o poder público, por mais que se esforce, está aí, inclusive, o governo do estado com vários editais abertos, a gente sabe que a quantidade de vagas ainda é insuficiente. Então, a gente precisa criar uma cultura empreendedora. Eu saio da educação e estou tratando de cultura. A gente precisa desenvolver geração de jovens pensantes e conscientes dos seus papéis na geração do seu próprio emprego e também na geração de emprego e renda para outras pessoas também. Então, quando eu falo para vocês que hoje eu estar à frente do SEBRAE, claro, é importante pelo cargo, é importante pela função institucional, é uma instituição que tem credibilidade, que eu tenho orgulho de dizer que sou fruto dela, mas vai muito além disso. É questão de propósito, é entender que a gente só vai conseguir transformar o nosso estado num estado com melhores índices de desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social, por meio da educação e agora da educação empreendedora, aliando essas duas coisas e transformando a cultura. É tão bonito, Luiz, olhar essas crianças das séries iniciais, lá em Pedra Branca, no Oiapoque, em aldeias indígenas, estudando empreendedorismo, noções de empreendedorismo que eu só tive lá com... Acredito que tinha 10, 11 anos, hoje as crianças com 7, 8 anos estão fazendo as suas feirinhas, estão ensinando para a mãezinha lá, que às vezes não tem nem o dinheiro para comprar o pão, que se ela fizer um bolo e vender essas fatias desse bolo, ela vai conseguir levar alimento para a mesa, que ela vai conseguir multiplicar. Então, a gente está falando de educação empreendedora que tem um poder transformador. E essa é a minha paixão. Seja hoje no SEBRAE, no meu instituto, na minha vida enquanto cidadã, eu escolhi que esse é o meu propósito de vida, é isso que me move. Marciane, você falou algumas palavras aí que eu acho que é importante a gente destacar na nossa ideia aqui do programa de falar de radar, de inspirar pessoas, paixão, transformação, inspiração, propósito. E eu acho que isso é muito a marca de quem trabalha, e eu vou dar um exemplo que todas as vezes as pessoas me perguntam, Rafael, mas toda hora tu está fazendo alguma coisa, um monte de projeto. Eu falei, cara, eu vivo de férias o tempo todo. Porque eu faço o que eu gosto, tá trabalhando, tá conversando, né, tá em atividade, para mim é uma diversão também. Né? E isso, claro, tem hora que a gente para, descansa, aí tem o normal, vai ver um filme, né, vai conversar. Mas isso é uma marca de todos que passaram até aqui. Né? A gente conversou com o Eduardo Tavares, com o Teles, com a Adelaide. Isso está muito registrado e é legal a gente perceber essas semelhanças, né, Luiz? Essas pessoas que inspiram, têm na paixão e na vontade de deixar um legado e têm no seu propósito essa força, essa garra, né? A gente vai falar um pouco de dinheiro aqui, de educação empreendedora, claro, que também faz parte dos nossos interesses laborais, mas isso me chama a atenção quando eu vejo você deixar essas marcas bem pautadas aqui. E é nessa virada de chave que você falou muito, né? Pô, eu fui empresária, né, tive uma formação de discutir empreendedorismo, que é uma pauta que eu queria também que você abordasse, dessa nova dinâmica da educação, de discutir educação empreendedora desde a base nas escolas. E a gente já teve isso um pouquinho mais na frente, ensino médio, um pouco na faculdade, mas não era marcado isso nas séries iniciais. E aí vem a Marciane empresária, né, que vem, entende o que é o negócio e começa a falar de folha de pagamento, começa a discutir imposto, e de repente a Marciane se encontra hoje no SEBRAE, né, e eu queria que você abordasse um pouquinho da missão do SEBRAE, o que faz SEBRAE. Eu também adoro o SEBRAE, eu me sinto casa, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, ser facilitador, como o caso do Empretec, mas eu queria deixar esse gancho contigo, né? Como é que você enxerga a educação empreendedora ali na base, com as séries iniciais e essa juventude que quer entender esse novo negócio no Brasil, que é o empreendedorismo, e a missão do SEBRAE, na sua função tanto de educação empreendedora, quanto de ser um suporte de apoio para o mercado de trabalho. Maravilha, Rafael. O SEBRAE é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E eu sempre brinco que até no nome é apoio, é serviço de apoio. Nós não somos os protagonistas. Os protagonistas são vocês, os empreendedores em potencial, o poder público nas suas 3 esferas, municipal, federal e estadual, são as entidades parceiras, são as universidades. Então, o SEBRAE, esse serviço de apoio à micro e pequena empresa, ele foi criado há 50 anos, agora em outubro nós vamos completar 50 anos de existência e de contribuição para o desenvolvimento do país, e ele trabalha diretamente o apoio técnico.
o apoio técnico por meio de consultorias, e vale ressaltar, Luiz e Rafael, que o Sebrae, além de prestar uma consultoria técnica com qualidade, com profissionais renomados, por exemplo, registro de marca, layout da loja, tudo isso o Sebrae faz. Trabalhar mercado, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio. Então, tudo aquilo que você precisa para que o seu negócio seja viável, o Sebrae faz, ele presta essa consultoria, esse serviço. E o mais interessante, com subsídio. Por exemplo, uma consultoria que custa R$1.000, você vai lá no Sebrae e o Sebrae vai estar subsidiando 90% desse valor. Então, o empresário ele paga apenas 10%, a contrapartida é 10%. E o que vocês estão fazendo hoje, abordando esse assunto, vai auxiliar você que está em casa, que às vezes não sabe. Ah, Marciane, mas o Sebrae é tão bonito, eu tenho até medo de entrar lá. Será que eu vou ser bem tratado de chinelinho? Vai ser bem tratado, porque o Sebrae não é para poucos, o Sebrae é para todos aqueles que querem empreender. Aliás, então, desculpa te interromper, eu acho que a missão, inclusive, do meu ponto de vista, a missão do Sebrae nisso é exatamente atender aquele que está de chinelinho. Porque quem já está de Luiz XV não precisa do Sebrae. Já criou seu próprio método, já venceu ou já está num patamar acima. Já não é mais micro. Já não é mais micro ou pequeno empresário, pequeno empreendedor. Eu acho que é realmente o público-alvo do Sebrae. Desculpa eu te interromper, mas eu acredito nisso e porque você falou e eu achei marcante. É quem está lá de pé no chão que precisa do auxílio do Sebrae. Perfeito, Luiz, é isso mesmo. E nós atendemos o potencial empreendedor, que é aquele que ainda não tem um CNPJ, que está empreendendo na informalidade ou aquele que ainda vai começar a desenvolver alguma atividade econômica. Nós atendemos nos portes empresariais o MEI, que é o microempreendedor individual, que é a base ali das categorias empresariais, que hoje só pode ter um funcionário que fatura até 81 mil reais no ano, mas que tem inúmeros benefícios, por exemplo, previdência social, o auxílio médico, a licença maternidade para o caso de mulheres, a emissão de nota fiscal, a bancarização. Então, eu costumo dizer que quem sabe os benefícios do MEI certamente não perde a oportunidade de abrir um. Então, o Sebrae faz esse serviço, inclusive de graça, gratuitamente, não precisa pagar contador, o Sebrae faz. E as outras categorias, a ME e a EPP. EPP, empresas de pequeno porte, a microempresa também é atendido no Sebrae com esses subsídios que eu falei. Ah, Marciane, o Luiz falou aqui das grandes empresas, não precisam, mas se chegar uma grande empresa lá e quiser o serviço do Sebrae, o Sebrae pode. A missão dele permite que atenda, mas ele não pode dar o subsídio, porque esse incentivo é apenas para os pequenos, para aqueles que formam a base da nossa economia. E um número interessante para trazer aqui para a nossa discussão é que 99% de todas as empresas abertas nesse país são pequenos negócios. Vocês entendem o tamanho? Eu digo que são pequenos no nome, mas são gigantes na existência. Que é quem movimenta mesmo uma massa de emprego, de renda. Gera emprego Exatamente. 52% são os pequenos da massa empresários, salarial pequenas vem dos empresas. pequenos. Marciane. Então, é o dono do mini box, da padaria, da lanchonete, e é para eles que o Sebrae existe, e é para eles que o Sebrae presta esse assessoramento técnico para performar, para que eles possam se desenvolver e lucrar também, viu? Porque você falou de educação financeira, ganhar dinheiro não é ruim, isso é uma crença limitante. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, brincando, Luiz, que o nome da Marciane já está, no CNPJ dela já está Marciane Sebrae, né? Na verdade, a gente vai sair daqui diretamente para o cartório, eu sou advogado, eu posso te assessorar nisso, porque é um clamor premente da sociedade de a gente mudar o seu nome de Marciane Santos para Marciane do Sebrae. Olha que Mas aí, Marciane, eu queria só para contextualizar... Então daqui a pouco a gente também bota uma plaquinha de patrimônio nela, né? Contextualiza para a gente como é que está a capilaridade do Sebrae, né? Eu, como eu falei, me sinto em casa quando estou no Sebrae, participei da inauguração de Oiapoque, estrutura do Oiapoque, estrutura do Jari, Santana também. Onde mais o Sebrae está presente hoje, quanto estrutura física, porque eu sei que, como consultoria e serviço, ele está nos 16 municípios. Mas quem quer hoje ir até o Sebrae, procura quais as estruturas do Sebrae? Primeiro que eu quero lhe dizer que você é um grande parceiro do Sebrae. Não só na condição também de empreendedor, de trainee, de empreteco.
né? E agora parceiro na condição de secretário de Ciência e Tecnologia. Nós já desenvolvemos excelentes parcerias juntos. Eu tenho certeza que até aí o final do ano muita coisa bacana vai sair, porque são pessoas que têm ali o foco na entrega, no resultado. E nós, enquanto serviço de apoio, a gente tem que fomentar esse ambiente. Uma das frentes de trabalho do SEBRAE é justamente fomentar esse ambiente empreendedor, é criar, ajudar a desenvolver uma legislação, Luiz, que possa fomentar esse ambiente com menos burocracia, um ambiente mais favorável para quem quer abrir o seu CNPJ, porque parece até difícil, né, abrir um CNPJ. E por falar nisso, o Rafael está sugerindo aqui que eu fale justamente desse atendimento descentralizado. O SEBRAE hoje ele tem sede própria em Macapá, um ponto de atendimento lá no Superfácil do Empreendedor, que fica na Duca Serra. Temos escritório em Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande e Oiapoque. Marciane, de 16 municípios, o SEBRAE só está fisicamente em 5. E os outros 11 municípios, como vocês atendem? Nós atendemos através das nossas unidades móveis. Nós temos um programa de atendimento descentralizado chamado Aqui Tem SEBRAE. Então, são 2 unidades móveis dotadas de equipamentos para que possam ir até esse empreendedor, por exemplo, lá de Cotias, Rafael, que tem que vir aqui abrir um MEI, que tem que vir aqui fazer uma alteração. Não precisa, o SEBRAE vai até ele. Então, ao longo do ano, a gente roda todos os municípios do Amapá, levando os mesmos serviços da sede. Além de serviço, abertura, alteração, DAS, enfim, toda essa parte de atendimento, nós também levamos as capacitações, as qualificações, porque o conhecimento ele é fundamental para tudo. Não adianta você abrir um CNPJ por necessidade. E a gente viu isso muito agora, Luiz, na pandemia. Muitos trabalhadores perderam seus empregos formais e precisaram gerar renda da noite para o dia. Então, começaram a comprar, a vender, mas de uma maneira ainda muito amadora, que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Diferente da outra motivação, que é o empreendedorismo por oportunidade. Quando você viu ali uma ideia de mercado... Estava no radar. Estava no radar, pô, bacana, tá dando dinheiro, eu vou também. E aqui em Macapá tem muito disso, né? Que a gente vê a hamburgueria, ali a farmácia... Loja de carro. Loja de carro, salão, e, porra, tá dando dinheiro, eu quero também. Opa, saiu um porra aqui sem querer. Não, faz Corta parte. A produção, Não, pode, se foi por querer deixar? também não tem problema, que aqui nós Pode. não temos censura. Ah, então gostei. Inclusive, hoje pode falar à vontade, né? Nesse gancho aqui, tu falaste empreendedorismo, os 2 métodos, por oportunidade, por necessidade. Falaste na questão, a gente aprendeu na pandemia. Eu quero destacar um pouco, levantar a bola para tu cortares. Empreendedorismo começa de casa. Tu falaste de educação financeira e empreendedorismo. Me fala qual é a história do Davi. Como é a história que ele investe? Qual é a paixão dele pelo mercado? Entendeu? Você é empreendedor, começou por necessidade ou por oportunidade, você precisa se qualificar e se capacitar para permanecer no mercado. As pesquisas do SEBRAE, elas são claras em mostrar que a cada 10 empreendimentos abertos, 6 deles vão fechar nos 5 primeiros anos. Vejam bem, a cada 10 abertos, 6 vão fechar nos 5 primeiros anos. 60% dos empreendimentos correm o risco de fechar. E fecham por quê? Por falta justamente dessa qualificação, capacitação técnica para essas mudanças repentinas no mercado. Vimos agora recente a pandemia, né? A pandemia trouxe para a nossa vida pessoal e profissional várias reflexões e reflexos que a gente está vivendo até hoje. Tanto que o Amapá bateu um recorde de abertura de MEI. Isso é interessante dizer. Hoje nós temos 17 mil MEIs só em Macapá. No estado inteiro são mais de 24 mil MEIs. Então foi um número muito elevado. Mas será que esses CNPJs eles foram abertos momentaneamente por uma necessidade ali pontual? Então a gente precisa cuidar para que o SEBRAE chegue a todos aqueles lá no Oiapoque, no Laranjal do Jari, aqui em Macapá e pelos nossos canais digitais. É importante dizer que hoje o SEBRAE ele tem uma central de relacionamento criada, Rafael, você que é o cara da inovação da tecnologia, né, Luiz? Na pandemia, a gente não podia ir para fazer um atendimento presencial. Nós fomos obrigados a ficar ali no isolamento, que eu, inclusive, claro, sou a favor da ciência, salvaguardar vidas, mas lembrando que as pessoas precisavam se alimentar, precisavam trabalhar. E o SEBRAE ele precisou dar esse apoio, então a gente criou uma central de relacionamento
Agradecer imensamente todo o time do Sebrae, inclusive os outros diretores, Valdeir e Marcel, nosso presidente Iraçu, que foram firmes realmente fazer investimentos para isso. Hoje o Sebrae ele atende 24 horas. Se você precisar de uma informação domingo, final de semana, o Sebrae vai estar lá para atender e orientar. Perfeito. Marcene, a gente falou de empreendedorismo, de educação empreendedora, né, da pandemia, dos filhos. de filhos, mas me conta aí, o Passarinho Verde me falou que parece que o Davi tem uma pegada de investidor, já está com o olho no mercado, pé no chão, cabeça nas estrelas. Me explica aí essa experiência com ele. Luiz, é o meu orgulho, né? O Davi, ele tem 15 anos, vai completar agora, no finalzinho desse mês, 16 anos, e o Davi, ele é um investidor. Todos os meses eu destino para ele um valor a título de mesada, para ele ir na livraria comprar um livro, enfim, no shopping, gastar da maneira que ele porventura queira, mas ele decidiu investir. Então ele já tem uma conta, ele faz investimentos e todos os meses ele dedica um valor para isso e ele me cobra, inclusive, mãe, a gente precisa investir, olha aqui essas ações, olha só onde eu apliquei. Inclusive o perfil dele de investidor é investidor ousado. Né? E eu fico Arrojado. muito feliz, arrojado, que vai lá e investe. E ele, outro dia, estava perguntando para ele sobre a Eletrobras, e aí ele me dando as orientações. Não, aqui não é bacana. Pula fora da Eletrobras que vai dar confusão. Vamos investir ali. Isso é Brincando, bacana, brincando. Luiz, porque a gente Contrário, percebe você que cresce. dentro de casa a gente também consegue encaminhar os nossos filhos e mostrar que ali ele precisa pensar um pouco fora da caixinha. Então ele precisa, claro, daqui a pouco pensar na faculdade, na profissão dele, mas ele já tem um olhar de investidor, de empreendedor, e isso me dá muito orgulho. Inclusive ele é meu sócio nos livros, né? Eu tenho mania de comprar livro quando eu saio, quando eu viajo, eu não compro roupa, nada, sapato, ao contrário de que muitas mulheres, eu compro livros. Só que me falta tempo para fazer a leitura. Então eu vou deixando lá na estante, quando eu vejo ele vai pegando e vai lendo e depois compartilha comigo. E eu fico muito feliz de, dentro de casa, a gente ter educação financeira. E educação financeira, inclusive, deveria ser, fazer parte da grade do currículo escolar desde as séries iniciais, porque a gente tem uma crença limitante, que é essa ideia errônea de lidar com o dinheiro. Né? E eu falo isso nas minhas palestras, inclusive com mulheres. Por exemplo, tem pessoas que dizem para as crianças, João, Maria, fulano, não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo. Quem disse que o dinheiro é sujo? Se ele for fruto do seu trabalho, ele não é sujo. Então, você está mandando, claro, preocupado ali com a questão sanitária, mas você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente de maneira equivocada. E isso distancia você do dinheiro. Dizer que as mulheres não são boas para matemática. Isso aconteceu comigo, porque eu não gostava de matemática, o Denis, meu amigo de escola, me ajudava a entender matemática, e quando eu cheguei na vida adulta, eu recebi os reflexos disso, porque eu não queria cuidar das minhas finanças, eu passava para o contador, eu passava para o sócio, eu não me apropriava disso. Então, essas crenças limitantes, elas são preocupantes e prejudiciais para o nosso desenvolvimento, e eu fico muito feliz em ver que o Davi, o meu filho, já é diferente. Desde 13 anos ele já tem essa visão, vai completar 16 e já está ali investindo. E espero que garanta a minha aposentadoria, né, Luiz? Ei, Rafa, em um dos nossos episódios a gente pode aqui pensar, quem sabe trazer o Davi ali para a gente entender como é que a cabeça da juventude, como é que o raciocínio da geração que está vindo aí, eu não sei nem que letra eles ocupam no alfabeto da geração, como eles estão pensando de investimento e como é que eles estão vendo o mercado também. Eu fiz piada aqui durante sua fala, de que pula fora da Eletrobras, que é furada, mas é apenas, eu fiz só levantei uma bola de brincadeira mesmo aqui, porque energia, distribuição de energia continua sendo um bom negócio no mundo todo. Eu acho que é legal, a gente tem Luiz, a gente de vez em quando conversa aí de bitcoins, de fundos imobiliários e outros tipos de investimento. Eu até brinco, no meu primeiro computador, eu comprei depois que eu tinha algumas ações da Petrobras. Eu estava com 18 para 19 anos. A primeira ação que eu comprei foi da Petrobras. E ali junto com algumas de previdência privada, um programa de previdência privada. E aí eu vendi para comprar o meu primeiro computador, ali em Belo Horizonte já. Eu acho que é um tema que a gente tem que trazer para cá e bater um papo, eu adoro. Depois eu até vou sugerir, né, na nossa, claro, com a ajuda da Tuca e da Cíntia, tem um rapaz que eu acho que é o primeiro que está explorando a internet
como consultor de investimento, como um canal, o Leandro Távora. Leandro. Né? Vou até, de repente, a gente Leandro estava dando oi aqui já, a gente estava conversando, Leandro, a gente já tinha pautado ele antes. Estica o convite para ele vir aqui. O Eldo, de repente, faz online com a gente. O nosso amigo Eldo Santos está lá no Canadá também. Eu fico brincando que ele disse, vai trabalhar. Ele disse, mas eu estou trabalhando, mas com o dinheiro dos outros. É brincadeira. Ele disse, isso também é trabalho. Eu disse, pô, trabalha para mim então, né? É isso mesmo. Mas tem uma pergunta aqui, Marciane, que para a gente entrar nessa linha mais de educação financeira, eu gosto muito de um outro podcast que é Mesa para Quatro, né? É da Empíricos, né? Ali tem o Dan Stubble e o Caio Mesquita, tem uma turma bacana, sempre traz também. O nosso podcast aqui se assemelha um pouco nesse bate-papo mais descontraído sobre temas importantes, né? A gente tinha até brincamos com o Teles na última vez, quando disse, Teles, agora é a tua hora de dar uma aula, porque a gente até quer que esse conteúdo aqui vá para a sala de aula, né? Que quem está ali na escola ouça a Marciane falando de educação empreendedora, educação financeira, liderança feminina, para que isso também vire um conteúdo de sala de aula. Eu quero te fazer uma pergunta sobre dinheiro e vou passar a bola para o Luiz, para ele entrar no debate da educação financeira contigo. Mas assim, ó, você falou da Marciane empresária, né, hoje da Marciane presidente, diretora-presidente do Sebrae, né, superintendente. O que você fez com o seu primeiro dinheiro assim que você ganhou? Você falou que você gosta de comprar livros e tal, mas tinha algum sonho? Pô, a primeira vez que eu tiver uma grana ali mais livre para eu gastar, eu vou comprar tal coisa. Rafael, o meu desejo com o meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar muito jovem. E o engraçado é que eu nem sabia quanto eu ia ganhar. Eu queria trabalhar, eu estava na faculdade, meu irmão estudava fora, então minha mãe precisava cuidar da faculdade dele particular fora e da minha. Eu disse, não, mãe, eu vou começar a trabalhar. Eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com assessoria, com projetos, e o meu primeiro salário eu guardei parte dele para viajar, que é algo que eu gosto muito. Né, de viajar, conhecer outras culturas, criar relacionamento, network e ampliar minha visão de mundo. E eu sempre sugiro, quem puder, que faça viagens, porque é uma bagagem cultural que ninguém tira de você. Né? A vivência, a experiência é muito importante e também nos ajuda a ampliar essa visão de mundo e construir projetos futuros. Eu sempre que viajo, faço isso. Eu viajo, claro, para ter uma experiência gastronômica, lazer, mas também muito focado em cultura, em aprender um pouco mais. Aí eu vou pegar a minha oportunidade, você tocou no ponto viajar, e vou mandar a minha mensagem. Viaje para Oiapoque e não para Santa Catarina. A gente tem pautado muito isso aqui, é legal para entender, quem está acompanhando já os outros episódios do podcast, que a gente tem no radar, ouviu aqui o Eduardo, o Teles, de uma grande oportunidade que o Oiapoque vem acontecendo, né? Processo de chegada de oportunidade do município, e o Luiz vem destacando sempre isso. Eu sou garoto propaganda do Oiapoque, a bem verdade é isso. Não é só porque eu sou apaixonado pelo lugar, mas porque também, dentro da minha visão de pessoa pública e de quem olha as oportunidades, olha o local e tenta dialogar para que esse local que a gente vive, com o Amapá e a gente falando do Oiapoque, seja um local melhor, eu olho o Oiapoque com olhos maravilhosos. Para mim é um Eldorado dentro do nosso estado, não só pelo que ele representa já hoje, mas do que ele pode representar em razão da exploração do petróleo no bloco da Foz, do Amazonas, que está aí presente. A Petrobras será uma realidade dentro do nosso estado, por força política, mas principalmente pela nossa herança geográfica. Está lá o petróleo para ser explorado, e o Oiapoque hoje, eu posso falar com quem conhece, que a Marciane também, como o Rafael, conhecem muito bem aquela localidade, aquele município, sabem da potencialidade, principalmente em razão da fronteira com a Guiana Francesa, que é a União Europeia, que é a entrada para a União Europeia, e a economia, eu falo ali no meu jargão muito popular, a economia do euro no Oiapoque, né, que isso vira muito, a gente vê uma variedade de negócios e um mix de produtos tão grande na oferta, e de produtos e serviços. E, Rafael, ali no Oiapoque, porque é muito difícil a gente ir lá, e quem enxerga um pouco, quem pensa, quem para pensar, quem dialoga, quem motiva, não olhar o Oiapoque como um novo Eldorado. Eu olho e eu falo, jovem, amapaense, antes de pensar em empreender fora do Amapá,
conheça o Oiapoque. É nessa linha, Márcio, que a gente tem conversado muito aqui assim, né? A gente tem ouvido falar, principalmente nos últimos 5 anos, muitos jovens amapaenses, ou muito amapaense, saindo do Amapá, né? A gente já debateu isso aqui com os outros convidados, muita gente fala, eu vou para Santa Catarina, eu vou para o Sul em geral, para o Nordeste. E aí é uma pergunta que já virou nosso clichê aqui para fazer aos nossos convidados. Primeiro a Maciane fica ou sai? Mas antes de ser objetivo na resposta, eu queria que você aproveitasse o gancho e tentasse transmitir, né? O que está no radar do Sebrae, né? Quando a gente fala que saneamento é uma pauta que está sendo bem discutida e tratada com altos investimentos no Estado. A energia está no processo de transição, né, com a concessão da empresa. E aí você começa a perceber novas indústrias vindo para o Estado. Você começa a perceber novas oportunidades. O Luiz citou aqui a questão da exploração do petróleo no Oiapoque. Como é que o Sebrae está enxergando, né, novas indústrias, novos negócios que se tornam permanentes, além de uma economia tradicional, que a gente já falou aqui com o Teles da madeira, né, do minério. Ativos florestais. Ativos florestais, do minério, a bioeconomia, né, fitoterápicos, as cadeias tradicionais, o açaí, a farinha. O que está no radar da Maciane, do Sebrae? E aí tu termina dizendo assim, o que você diria para o jovem, né? Fica ou sai do Amapá? Rafael, primeiro dizer que antes da gente sair desbravando o Brasil e o mundo, a gente tem que conhecer a nossa terra e valorizar a nossa terra. Então, é inadmissível que um amapaense que mora aqui na capital não conheça os nossos municípios. Eu faço questão e os conheço desde muito jovem, né? Já fiz acampamento, viagens e é impressionante o potencial turístico que o Amapá tem. E eu estou falando de turismo de base comunitária. Quando a gente discute turismo, vem sempre uma corrente dizendo, precisa de estrada, precisa de grandes hotéis, precisa de uma infraestrutura que custa bilhões. Ok. Nós vamos chegar nesse patamar importante que os governos foquem isso, nos investimentos estruturantes. Mas a gente não precisa esperar o cenário ideal para começar a atuar e ganhar dinheiro. Então, você jovem que está pensando só nas oportunidades fora do Amapá, pense que você pode utilizar a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossa identidade cultural, a nossa riqueza natural para ganhar dinheiro também. Transformar o desafio em oportunidade. Exatamente, transformar esses desafios em oportunidade. Comece antes de estar pronto, inclusive. Exato. O exemplo do próprio município de Oiapoque, que tem um potencial turístico gigante, que os turistas vão para o Oiapoque gastar em euro, ou seja, ganham e gastam aqui do nosso lado brasileiro. Final de semana a gente observa, o Oiapoque tem até boliche, aqui em Macapá não tem. Né? As churrascarias lotadas, o setor hoteleiro aquecido, bares e restaurantes. Então, o Oiapoque, sem sombra de dúvidas, está no nosso radar. Tanto que o Sebrae tem e mantém um escritório lá, porque entende que o município do Oiapoque é estratégico, essa região de fronteira. O fortalecimento dessas relações transfronteiriças são interessantíssimas. Tanto que nós já temos hoje empreendedores amapaenses que estão em processo de comercialização de mercadoria para além das nossas fronteiras. Assim como a gente tem grandes investidores querendo também ajudar no desenvolvimento do Oiapoque. Algo interessante também é o polo pesqueiro. O Sebrae tem atuado muito também. O município de Calçoene, o município de Oiapoque, especialmente Oiapoque, é o maior polo pesqueiro que nós temos no estado. E eu tive a oportunidade, Luiz e Rafael, em 2013, ser à época superintendente de agricultura aqui no Amapá, e nós conseguimos certificar e transformar o primeiro frigorífico lá no Oiapoque, né, para que ele tivesse o CIF, para que ele tivesse a certificação necessária para levar o pescado de maneira legal para além do Amapá, para outros estados aqui do nosso território nacional. Então, esse olhar para as nossas potencialidades, para a nossa riqueza, eu nem gosto muito dessa palavra, potencialidade, porque parece que fica ali longe, né? Só no esforço, longe. Né? A gente tem que transformar isso em realidade. E a gente tem visto, inclusive, guias de turismo, associações trabalhando muito esses municípios. Serra do Navio. Quem não viveu a Serra do Navio
nos seus tempos de glória. Eu tive a oportunidade de passar várias férias lá, porque os meus tios trabalhavam na Encome. Então, assim, era um encanto. Hoje, claro que Serra do Navio é uma outra realidade que nos entristece, mas a gente tem visto que as belezas naturais ali estão sendo valorizadas e a gente tem constantemente turistas indo até lá. Inclusive turistas que estão vindo somente para ir lá, nem param em Macapá. Algum setor, cadeia produtiva que você destacaria hoje, que vem impactando o PIB ou se fortalecendo e se posicionando ali como um setor para que a gente possa apostar fichas aí de crescimento? Rafael, eu sou uma entusiasta de algumas cadeias, inclusive a gente precisa falar da nossa commodity do açaí. Perfeito. Né? O açaí, se a gente observar, 86% de todo o açaí de várzea, ele vem das ilhas do Pará. Então isso é preocupante, porque significa que daqui a pouco o próprio açaí aqui em Macapá vai começar a faltar. Isso já acontece. Período de chuva, em período de alta, a gente começa a sentir falta do açaí. Manaus já tem, inclusive, indústrias fluviais, que são barcos adaptados para coletar esse açaí e já fazer o processo ali mesmo, de industrialização e mandar para fora. Então, isso é preocupante. A gente tem que se apropriar e entender um pouco mais e unir esforços. E eu quero me associar à sua fala em dizer que não é um único ente, não é uma única instituição que vai conseguir destravar e resolver. A gente precisa da união de esforços. Então, a gente precisa olhar com muito carinho a nossa bioeconomia. E aí eu trago para vocês um projeto do Sebrae interessantíssimo, que é o Inova Amazônia. Pela primeira vez, Luiz, o Sebrae está pagando uma bolsa de R$ 6.500 para o sócio, para que ele possa desenvolver iniciativas levando em consideração a nossa bioeconomia e o nosso bioma amazônico. Vocês entenderam o tamanho da importância de valorizar negócios na Amazônia? Então, foram mais de 200 inscritos. Nós hoje estamos com 30 que não são mais projetos, foram projetos selecionados, hoje já são CNPJs, já tem personalidade jurídica que estão transformando esse nosso ativo em negócio. Marciane, a gente estava conversando aqui ao longo desse bloco todo, a gente conversou de educação empreendedora, educação financeira, falaste do caso do Davi, mas eu sei que tem um lado da Marciane também, que é um trabalho de projetos sociais, da educação voltada para o terceiro setor, discutindo empreendedorismo social. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí o que é o Instituto Recomeço, o que foi lá atrás o Bloco do Abel, que eu tenho uma memória boa, participei daqueles momentos. Conta um pouquinho para a gente aí dessa tua pegada do empreendedorismo social aí. O empreendedorismo social é uma modalidade do empreendedorismo, desse grande gênero que é o empreendedorismo, que visa o impacto social e não o lucro, o que já é a grande diferença de um negócio tradicional. Então, o Instituto Recomeço, ele surgiu através de um sonho. Eu tive um sonho onde eu tive uma provocação divina de que eu deveria fazer algo além do que eu já fazia. E lá atrás eu tive uma experiência muito interessante com o Rotary Club, que é um clube de serviços internacional, e eu fui a primeira mulher a presidir esse clube voltado para a juventude, porque o clube Rotary, ele é de profissionais, porque a gente paga para servir, e abriu uma época no centenário uma modalidade para jovens. E eu ainda acadêmica participei do Rotary e trouxe comigo muitos ensinamentos do servir, do contribuir, da sociedade. E nesse sonho eu tive essa provocação e foi muito claro, né? E inclusive o nome, Recomeço. Eu estava passando um momento difícil da minha vida, de reposicionamento, e eu percebi que, assim como para mim eu precisava recomeçar, muitas mulheres precisam recomeçar sempre, né? Recomeço, a nossa vida ela é cíclica. E aí surgiu a ideia de se fundar um instituto, uma OS, uma organização social, que pudesse trabalhar a qualificação profissional e a inclusão produtiva de mulheres. Não somente de mulheres, mas também dos filhos e dos familiares. E aí nós temos um recorte muito interessante do Instituto Recomeço, que foi o trabalho que fizemos com o Bloco do Abel. O Bloco do Abel é um bloco solidário, e a gente criou todo um evento, né, para que o Abel, que é autista, é meu amigo de infância, pudesse se sentir acolhido. A ideia surgiu de amigos dele da época, porque ele sofria preconceito, não poderia ir para as festas, então os amigos resolveram criar um bloco para acolher.
E nós, pelo Instituto, com a nossa visão de negócio social, resolvemos organizar esse bloco e ele cresceu muito. Ele foi recorde de público, inclusive a última edição, que foi antes da pandemia, nós tivemos aqui cantando no bloco do Abel o Lucas Luco, que foi um grande evento no Garden. E toda a estrutura do evento era baseado no empreendedorismo social, ou seja, a gente pagava por tudo aquilo, a estrutura do evento, o abadá, o cantor. Só que o que seria lucro, ao final do evento, a gente pega esse dinheiro e ele é totalmente convertido em cestas básicas, cestas de alimento, onde a gente faria, na época fizemos, né, as doações para as famílias de autistas. Então, assim, o Instituto Recomeço, pensando em trabalhar o impacto social, realizava um evento, e esse evento não era só o carnaval, Luiz, não era ali só o entretenimento para que a pauta do autismo fosse vista de outra maneira. Nós tínhamos uma fase preparatória de rodadas de conversa com profissionais, com familiares, com a sociedade em geral, para dizer que o lugar de autista é onde ele quiser. Se ele quiser estudar, ele pode se estudar. Se ele quiser trabalhar, ele vai estudar. Foi uma maneira que a gente encontrou de colocar essa discussão na ordem do dia, de mostrar que eles poderiam, sim, trabalhar ali de uma maneira educativa, com conscientização à inclusão social e também à inclusão produtiva, porque hoje a gente percebe muitos autistas trabalhando. E o Instituto Recomeço, ele continua apoiando mães. Nós temos no Instituto várias mães de crianças com autismo e com outras deficiências diversas que precisam trabalhar, precisam sustentar seus filhos, mas não podem sair de casa. Então, o que acontece? Pelo empreendedorismo, ela consegue vender pelas redes sociais, participar ali de uma atividade produtiva na própria casa e cuidar do filho. Então, isso é um pouquinho do Instituto Recomeço, que é um instituto que visa esse impacto social e, com a graça de Deus e com o apoio de muitos parceiros, inclusive recente a gente desenvolveu o Empreende Mulher, a gente tem conseguido manter essa chama viva e aliar essa vontade de fazer um negócio social e de causar um impacto. Você falou de redes sociais, você também tem um canal aí que fala das mulheres que inspiram, né? Sim, sim. Daqui a pouco sai um podcast, Luiz, aí das mulheres. Qual que é o canal? Aproveita para fazer um merchan. Eu sempre recebia pedidos, né, de informações sobre empreendedorismo, dicas, e aí eu resolvi, na pandemia, tive um pouquinho mais de tempo, criar um canal específico que no YouTube é Marciane Santo e no Instagram também chamado Mulheres que Inspiram Mulheres. Então ele é um programa dedicado a contar histórias de mulheres hoje que estão posicionadas, bem-sucedidas, mas que, claro, tem uma trajetória ali de muito sacrifício, e eu conto essas histórias. Então, Mulheres que Inspiram Mulheres, ele está disponível nas minhas redes sociais, você pode seguir lá, Marciane Santo, no YouTube, e lá tem várias histórias lindas de mulheres amapaenses, mulheres já aqui de outros estados e também até mulheres internacionais que, por onde eu viajo, eu identifico uma brasileira e vou lá e conto a história dessa brasileira, dessa mulher empreendedora. E a gente vai deixar, Rafael, no link de descrição, né, do nosso podcast, vai deixar aí o link da Marciane vai ficar na descrição do nosso podcast desse episódio. Para que você, né, quer conhecer um pouco mais da Marciane, vai poder acessar, né? E um pouco do trabalho que ela faz de empoderamento feminino. Luiz, mas eu também uma dinâmica que a gente tem feito bastante, Rafael, aqui no programa. Só me permita, porque olha só, vocês perceberam aqui, nós estamos conversando, batendo um papo super produtivo, papo cabeça com 2 homens. E tendo uma entrevistada mulher. E olha só o que eles estão fazendo, utilizando esse meio, esse canal, essa audiência, para que vocês possam ter acesso a conteúdo relevante, a dicas sobre empreendedorismo, a informações e principalmente histórias inspiradoras. E é assim, Luiz e Rafael, que a gente impacta a vida das pessoas. Porque eu costumo dizer que, claro, a fala convence, mas só o exemplo arrasta, né? O exemplo, ele impacta. Então, quando você abre aqui, Luiz, esse espaço para colocar o link, para exibir as histórias que não são minhas. Essa história não é a história da Marciane, é a história de várias mulheres que eu já entrevistei e produzi conteúdo e produzi essa série. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre essas histórias e também refletir, quem sabe, por meio delas também se posicionar, recomeçar e ter um outro destino, uma outra trajetória conforme aí o seu desejo. E é exatamente essa a ideia do radar, né? Quando lembrando sempre aqui quem está nos vendo, o que mais a gente queria era conhecer pessoas, ouvir
a história das pessoas. A gente sempre faz isso em mesa de bar, na casa dos amigos, batendo papo. E a ideia era formar um conteúdo para que a gente pudesse fazer desse conteúdo a inspiração, causar impacto, transformar vidas e, principalmente, dar luz a pessoas que fazem tanto pelo Amapá, pela região e que impactam a vida das pessoas. Ei, Rafael, mas eu queria te pedir uma gentileza. Nunca mais compara o No Radar com Mesa para Quatro. Por quê? Aí ele falou, tem Dan Stubach, aí tem o Caio. Aí as pessoas vão dizer, quem é o Caio que anda... Pra mim, certamente vai sobrar a mesa. Então, por favor, né? Me poupa dessa vergonha pública. Não, mas aqui é alto nível, viu? Não deixa a desejar em nada. E a gente tem buscado também, e eu, assim, o Luiz, ele tem buscado muitos podcasts para ver, eu também tenho buscado. Aqui não é nenhum comunicador, a gente está aprendendo a se posicionar, né? Mas, Luiz, eu queria, voltando a toda essa fala que a Marciane fez, que é dela, né, que é do lugar dela, de liderança, de discutir empreendedorismo feminino. E aí eu queria, sempre que eu brinco contigo, de tirar da posição de âncora aqui, né, dessa parceria, e te trazer para o lugar de liderança também que você exerce, né, como empreendedor, como agente político, como uma pessoa que já fez muito pelo nosso estado. Como é que você enxerga essa importância do empreendedorismo feminino, a liderança feminina no empreendedorismo, né, no empreendedorismo social e até mesmo na vida pública? Como é que você percebe tudo isso? Obrigado pela oportunidade, Rafael. E na minha visão, eu acho que a gente tem que fazer do complexo simples. E a gente começa com exemplos muito cotidianos, muito básicos. Vou te dar um exemplo. Basta a gente trazer para a sociedade a liderança que a mulher exerce dentro de casa. Porque nas famílias tradicionais, por assim dizer, quando eu falo família tradicional, é apenas aquela que tem um pai e uma mãe, duas mães, dois pais, um referencia o outro, né? E na minha criação foi assim, fala com a tua mãe. Fala com a tua mãe que ela decide. Ou seja, o papel, e por muito é exercido assim, às vezes como repositório de problemas. A tua mãe, os problemas da tua mãe que resolve. Porque o homem se bota no pedestal elevado de que não pode resolver problemas simples. Mas numa engenharia reversa de interpretação, a gente vê que é a mulher que tem capacidade de dissolver os problemas diários. E se a gente trouxer essa capacidade para o cenário amplo da sociedade e realmente jogar luz em cima desses pequenos gestos e para o tipo de formação que a sociedade, mesmo de desequilíbrio, oferece para a mulher, a gente vai estar realmente resgatando qualidade de onde a gente menos espera. A mulher está preparada, menos aquela com menos instrução, ela está preparada para solucionar problemas. E hoje a vida cotidiana, tanto profissional quanto pessoal, ela se resume a gente resolver problemas. O profissional buscado em qualquer atividade é aquele que dentro daquele nível, dentro daquele nicho econômico, daquele nicho social, está apto a resolver problemas, seja de que grandeza for. E é claro que quanto maior a grandeza do desafio, mais a gente aprende, mais a gente ganha e está capacitado a resolver outros problemas. Quando a gente fala de liderança feminina, a gente não precisa ir longe. Basta a gente acordar cedo e bater lá na porta e agradecer. Eu aprendi isso, sabe quando? Eu vou te falar da minha experiência pessoal, Rafael. Eu aprendi quando eu carreguei meu filho pela primeira vez. Quando eu embalei meu filho nos braços pela primeira vez, eu aprendi tudo em um estalo, em um reflexo, em uma visão, tudo que uma mulher pode fazer por uma família. E a minha mãe, não como exemplo macro, que eu não quero aqui puxar isso para botar lenha em braços da sardinha da minha família, mas eu uso ela como exemplo para todas as mães. Ela carregou todas as escalas que a mulher tem, de trabalhar fora de casa, de cuidar da família, de cuidar do marido até então, né? E ainda assim se tornou uma grande profissional, enquanto ela trabalhou, foi servidora pública por muitos anos, com desempenho que até hoje ninguém tem por reclamar, ao contrário, sente saudade, com algumas marcas dentro da atividade dela até hoje guardadas no último ambiente de trabalho dela. Mas
esse pequeno exemplo traz luz para a gente saber que a mulher tem um espaço na sociedade, que nós precisamos garantir esse espaço para o nosso próprio bem, para a gente poder dividir. Enquanto alguns pensam que trazendo mulheres para dentro do ambiente a gente está perdendo espaço, não. A mulher certamente vai criar novas oportunidades. A mulher vai criar novos desafios para que a gente juntos vençam. E assim gera riqueza, e assim gera crescimento, assim gera desenvolvimento, assim a gente alcança uma meta que a gente acreditava ser mais difícil. Eu falo isso para todo mundo, e que para mim é muito mais fácil trabalhar com mulheres. Hoje, dentro da minha atividade principal, um nicho muito grande, uma parcela muito grande da minha liderança é exercida por mulheres. Porque eu acho que a mulher tem um trato muito mais fácil, tem uma permeabilidade muito maior. Tem a sensibilidade da mulher, facilita muito a gente encontrar o problema, que às vezes a gente não sabe onde ele está, é a sensibilidade dela. Faz a gente encontrar o problema dentro daquela nuvem de incertezas, e a experiência dela, desde o acordar mais simples enquanto uma menina, uma mulher, uma mãe, até o alto da qualidade profissional, a gente achar a solução mais viável para o problema. E eu não faço isso porque a gente está na presença da Marciane aqui, porque já merece todos os nossos elogios, porque a própria fala dela traduz toda a qualidade pessoal dela. Mas eu vejo isso por tantas mulheres que a gente trabalha, enxerga. E eu posso te falar isso, que vivo num ambiente de liderança em que há poucas mulheres. Isso eu quero convidar para quem tiver oportunidade de assistir esse podcast, principalmente para as mulheres. Acho que eu falei em outro episódio, vou dividir isso com vocês. Um dos exemplos que eu carreguei da minha casa, meu pai me passou, é o princípio da utilidade. São dois. O princípio da utilidade é aquele que, enquanto você for útil, nunca vai te faltar espaço. Isso a mulher tem com franqueza. E a outra é que não há espaço vazio. Onde há um espaço vago, alguém vai ocupar. E esse é o espaço hoje, principalmente dentro da liderança política, que a mulher precisa ocupar. Há espaços vagos. Não acreditem na minoria hoje, eu posso falar de coração, na minoria que acha que a mulher é menor, que a mulher é dispensável ou que a mulher é uma ameaça. A mulher tem todo o espaço da política. Lideranças femininas são buscadas, perseguidas e disputadas a tapa. E está aqui do lado uma liderança feminina que foi disputada a tapa. Eu fui um dos estapeadores. Mas quero passar essa mensagem. O espaço está aberto. Exerçam a liderança sem medo, sem barreiras, porque ao lado de alguém que vai te criar uma dificuldade, vai ter alguém que vai estar torcendo, e mais do que torcendo, te incentivando e dando a mão para que esteja ao lado de cada vencedor do sexo masculino, do gênero masculino, certamente tem uma vencedora ou mais do gênero feminino. Esse espaço está aberto. E eu vou falar de política. Mulheres, exerçam o papel na política. É necessário, é preciso, e há vagas disponíveis. A gente estava ouvindo aqui o Luiz, eu estava ouvindo atento, Luiz, e quando você falava, eu estava lembrando de uma coisa que a Marciane falou, né? Que a gente pode até falar, mas é o exemplo quem arrasta, né? Eu tive a oportunidade, Marciane, na minha vida profissional, de conviver com mulheres brilhantes. Desde a professora Cátia Motinha, lá na Atual, a própria professora Márcia, né? Na vida pública, na vida política aqui, a deputada Marília Góes, hoje conselheira, uma das mulheres que eu admiro demais pela garra, né? pela força. Eu tenho 2 filhas que sempre converso muito com elas sobre essas lideranças. Durante a gestão na universidade, a gente teve a primeira liderança de uma dupla feminina, a professora Supete e a professora Delma. E eu queria trazer para te ouvir, a gente está chegando aqui no final do programa, eu tive presente agora na posse da primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências. E uma da fala da Helena Nader, né, porque pouco conhecida, Luiz, e até lamento, né, que a Helena é uma pessoa tão brilhante, poucos conhecem, com projetos, uma contribuição enorme para a ciência brasileira. A Helena faz um destaque muito grande, um pouco do que o Luiz está trazendo também. A ocupação de espaço, né, é uma conquista que a gente tem, e a mulher
tem toda uma série de variáveis e escalas, como a Marciane já colocou aqui. Então a gente precisa discutir, fazer esse debate mais sério da ocupação de espaço pela presença feminina. Isso na política tem sido marcado, a necessidade da presença da mulher, né? Nas lideranças de postos empresariais, as grandes lideranças, a gente ainda tem uma diferença muito grande, né, de proporcionalidade do homem para a mulher nesse espaço. Mas, Marciane, sem dúvida nenhuma, te ouvindo falar, né, palavras marcantes aqui de transformação, de impacto, de paixão, eu não tenho dúvida que você se posiciona nesse leque de mulheres que já me inspiraram bastante e que com certeza fazem diferença não só para o Amapá, mas eu conheço seu trabalho fora do Amapá, pelo Sebrae, você já tem a sua marca. Que mensagem que a Marciane, né, liderança feminina, deixaria para as meninas, para as mulheres que hoje estão ouvindo, estão aqui consumindo o nosso podcast? Eu queria que você deixasse uma mensagem para que elas também pudessem ter em você, além de ter te conhecido um pouco mais agora, uma mensagem de inspiração para que elas possam colocar no seu radar, né, variáveis, palavras que possam inspirá-las na sua construção, na sua carreira pessoal, profissional. Qual é a mensagem que a Marciane deixaria para elas? Rafael e Luiz, primeiro eu quero fazer uma reflexão. 52% da população é constituída por mulheres. Nós somos as mais escolarizadas. 48% dos lares brasileiros são chefiados por quem? Por mulheres. Como o Luiz acabou de dar o exemplo aqui dentro da casa dele, todos nós temos uma referência feminina, seja nossa mãe, nossa tia, enfim, uma mulher liderando esse processo. 48% dos lares brasileiros chefiados por mulheres significa que praticamente metade são liderados por mulheres. A mulher, é aquela mulher que tem o dever de subsistir, de criar as condições para dar sustentação para os seus filhos. Isso é muito significativo. Só que, infelizmente, a política é feminina, mas o poder é masculino. A decisão está na mão dos homens de maneira predominante, né? Esse processo decisório ainda é concentrado na mão de poucos e por isso a gente vê uma escassez de mulheres à frente de negócios, precisando que a ONU crie esse movimento de empreendedorismo feminino para mostrar que é possível. Ainda observamos poucas mulheres à frente de instituições e de espaços como ciência, tecnologia e a própria política. E a gente precisa olhar para esses dados e refletir e entender que nós somos capazes, que é possível sim. Infelizmente, algumas mulheres, e eu me incluo nisso porque eu passei por um processo recente também, de decisão de vida, de escolhas. Tive a alegria, Luiz, sim, de ser lembrada, convidada para disputar o pleito eleitoral, inclusive com seu incentivo, Rafael, que é meu amigo e sempre me incentivou por entender que eu reúno as condições para esse momento. Mas não é fácil e eu nunca imaginei que seria tão difícil decidir ficar ou me lançar candidata. E eu imagino que na nossa vida, e especialmente para você, mulher que nos escuta, é muito difícil todos os dias você acordar e ter que decidir sobre a sua vida. Às vezes você não encontra o apoio dentro de casa, do seu companheiro, dos seus familiares. Às vezes você não encontra na sociedade, que às vezes olha para a mulher na política apenas como mais uma, como número, para compor uma nominata, para estar ali contribuindo no processo e não de fato para ser protagonista. E isso me incomoda muito. E eu sempre digo para as mulheres e meninas que querem ocupar esses espaços, e eu também quero ocupar. Eu costumo dizer que os sonhos não envelhecem jamais, eu apenas retardei, eu não abri mão. Eu vou escolher o melhor momento, o melhor cenário para me lançar, porque eu quero sim contribuir ainda mais para o desenvolvimento do meu estado. E eu entendo que através de um cargo eletivo a gente consegue ampliar essa cobertura e, de fato, transformar as nossas ideias em políticas públicas. Mas é muito difícil decidir. E sabe, mulher, porque é tão difícil decidir? O Luiz falou um pouquinho sobre isso. Do autoconhecimento, das nossas competências socioemocionais, que são as soft skills. Os homens, eles são preparados desde criança para serem ousados, para enfrentar desafios, e a mulher não. Quando você elogia uma criança, a gente diz para o menino, nossa, aventureiro, destemido, corajoso. E como é o elogio que vem para a mulher? Ah, você é tão bonitinha, tão comportadinha. Então, está intrínseco na nossa sociedade, e às vezes a gente reproduz isso sem perceber, que a gente está contribuindo ainda para uma sociedade
infelizmente, preconceituosa, machista. Uma sociedade que, em alguns momentos e ambientes, ela é tóxica. Porque quando a mulher, por exemplo, não tem um espaço de fala, quando a mulher é silenciada numa discussão, e que vocês aqui estão dando excelente exemplo, já trouxeram homens e estão trazendo mulheres também, isso também é uma forma de exercer o preconceito. Quando você olha a mulher apenas para contribuir com um projeto e não, de fato, para ela ser a protagonista. Então, a gente precisa refletir sobre esses números. Nós somos a maioria, nós somos, sim, capazes. E a mensagem que eu deixo é: mulher, faça o que você deseja fazer. Não leve em consideração a sua origem, a sua existência, a sua condição financeira. Decida o que é que te dá tesão, o que te dá brilho nos olhos, o que te dá paixão. O dia que você perceber que os seus olhos estão brilhando por aquilo ali, vá e busque até o fim. Não é fácil. Eu sou um exemplo disso, é bem difícil decidir, é bem difícil, né, Luiz, enfrentar esse momento e ser um homem ou uma mulher pública, mas eu tenho certeza que o momento certo vai chegar e eu quero muito, sim, ver mais mulheres na política, mais mulheres na ciência. Inclusive, eu recebi ontem uma informação de que já está sendo preparada a ida de uma mulher para a Lua, né? A gente teve isso lá na Apolo, que levou homens, e agora nós teremos mulheres também. Então, mulheres ocupando espaços, e eu tenho certeza que, através dessas discussões qualificadas, nós vamos, sim, inspirar mais mulheres e permitir que elas ocupem os lugares. Como eu sempre digo, lugar de mulher é onde ela quiser. Prefeitos, cuidem-se. Marciane, fazer uma brincadeira aqui, a gente já encaminhando para a nossa despedida. Mas a gente, aqui na nossa ousadia de aprender com o que dá certo, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos lá. Então, o que é, Luiz? É um bate-bola? Exatamente, um bate-bola aqui, a gente pergunta e vamos lá. Mas só coisas que eu posso responder, né? Ah, não, sem dúvida. Aqui é tudo. Então Qual é a nossa inspiração aqui? É de que a gente gere conteúdo que alguém possa, que a juventude, que os formadores de opinião, de alguma forma, conheçam personalidades do nosso estado, personalidades do Brasil. Quem sabe a gente não vai trazer alguém aqui de cunho nacional, mas um pouco mais com um conceito que não é apenas comédia, e que a comédia é legal, mas que tenham um pouco mais de conteúdo denso para a gente debater e, quem sabe, aqui criar-se um ambiente de geração de informação nova, cruzada e importante para a sociedade. Então, uma mulher com o teu perfil, eu gostaria de saber qual foi o último livro que tu leste. Livro. Eu estou lendo agora Tríade do Tempo, que é um desafio, fazer gestão do tempo. Então, estou estudando, estou lendo esse livro. E o outro é Comunicação Não Violenta. Como mediar conflitos, como ser mais assertivo na hora de se comunicar. Último filme visto. Assisti há pouquíssimos dias e ainda estou impactada, Top Gun. De fato, marcou a minha vida lá na década de 90, quando eu assisti. Agora, né, depois de 30 e poucos anos, uma releitura, e super recomendo. Quem ainda não assistiu, vá. E mais, é uma lição também de protagonismo feminino, porque lá em 1986, quando saiu o primeiro, nós não tínhamos mulheres na escola de aviação, e agora a gente tem uma mulher. Eu acho que o Top Gun deve ser o primeiro blockbuster pós-pandemia, né? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Sítio ou shopping? Sem dúvida, sítio. Eu sou uma mulher que não gosta de fazer compras. Eu não vou no supermercado, eu não vou comprar roupa. As minhas amigas que têm loja, elas mandam lá para casa, as roupas eu escolho. Eu não gosto de bater perna, não. Eu prefiro sítio. Apesar de eu gostar muito de sítio, eu adoro bater perna em shopping. Mesmo que eu não comprei nada, é um ambiente que eu gosto de passear. E queria saber de você uma personalidade que você admira. Bom, uma pessoa, uma personalidade. Uma personalidade. De fato, aqui no cenário amapaense, a Marília, né, amiga, uma grande amiga, parceira, foi deputada estadual, primeira-dama e agora conselheira. É uma pessoa que me aconselha, me orienta e me inspira. E no cenário nacional, sem sombra de dúvidas, a Luísa Trajano, né, que é
a CEO do Magazine Luiza, não pelo fato dela ser uma mulher bem-sucedida nos negócios, mas pelo coração. Eu tive a oportunidade de conhecer e tenho a oportunidade de conviver com a Luiza nos eventos do Sebrae, nos encontros de mulheres. Ela, inclusive, virá ao Amapá. Ela me prometeu que virá ao Amapá. Está só organizando a agenda e é impressionante como aquela mulher usa toda a influência que ela tem. Inclusive, agora foi escolhida uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Ela é hipnotizante. E ela, Rafael Luiz, é aquela mulher que você fica assim, 5 horas olhando ela falar de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, com os ensinamentos, e você sai de lá assim, se questionando, o que eu estou fazendo? Eu preciso fazer mais. E o Steve Jobs já falava isso, né? Se a gente passar por aqui, qual é o sentido da nossa vida se não transformar a vida das pessoas? E a Luiza Trajano, ela é muito nesse sentido, ela é muito provocativa. Uma viagem que você fez que te impactou? Uma viagem que eu fiz que me impactou... Deixa eu pensar aqui, várias viagens foram bem impactantes, mas é uma viagem recente. Vou falar de uma viagem recente que foi para a ONU, que eu queria muito conhecer. E era um sonho, eu me programei para isso e, de fato, ir para a ONU e ter acesso à Declaração dos Direitos Humanos. Porque nós que somos dos direitos sabemos a importância que tem a Declaração dos Direitos Humanos. E a gente só estuda por livros, pela internet, poder estar no mesmo ambiente onde essa declaração está guardada, foi um momento muito importante, né? A ONU em Nova York, então, para mim, impactou bastante. Bom, eu acho que a gente vai finalizando. Eu vou aproveitar para me despedir, agradecendo Marciane Santo, ex-secretária de Trabalho e Empreendedorismo, ex-secretária de Educação do Estado do Amapá, atual diretora e superintendente, diretora e superintendente do Sebrae Amapá, minha amiga. Te parabenizar por tudo que já fizeste e por toda a tua trajetória, te agradecer de poder dispor um pouco do teu tempo, que não é simples no dia de hoje, diante de todas as jornadas que você encara, como todas as mulheres empoderadas, e te dizer que aqui estamos sempre de braços abertos, tem sempre uma cadeira vazia para você passar a sua mensagem de empoderamento feminino e de empreendedorismo, te agradecendo e te convidar para seguir as nossas redes sociais, redes sociais do Radar, o nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram. Agradecendo a todos que se dispuseram a nos ouvir, muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao Rafael Pontes, meu parceiro aqui dessa bancada. Muito obrigado por mais uma vez a gente poder fazer esse bate-papo com a nossa convidada nesse caso. Bom, Luiz, foi mais uma vez um dia maravilhoso poder bater um papo com uma amiga, né, uma pessoa que eu admiro bastante, conheço a trajetória de vida. Né? E vou te dizer, Marciane, além de tudo que a gente já disse aqui, que o seu lugar é onde você quiser. Né? Às vezes a gente dá um passo atrás, toma uma decisão, recua, para que tenham outros enormes, né, espaços, janelas. Eu tenho certeza que o seu caminho é de luz, será magnífico cada vez mais. E te agradecer como amapaense por tudo que você tem feito pelo Estado. Então, te dar os parabéns, eu acho que foram alguns blocos de muito aprendizado, mais uma vez. E o legal, Luiz, tudo aquilo que a gente conversou lá atrás, que a gente idealizava para o programa, está acontecendo, né? Primeiro, eu estou aprendendo muito. Né? A minha posição sempre como professor de perguntar e a gente trocar a experiência, está repetindo aqui. Né? Eu estou aprendendo bastante, já com todo mundo que já passou aqui. E hoje foi uma aula, né, de liderança feminina, uma aula de empreendedorismo. Então, te agradecer ao Luiz mais uma vez por dividir a bancada, por essa experiência. E dizer a você que está nos vendo, que siga o No Radar. Né? A gente vai estar aí disponível no YouTube, nas redes sociais, Instagram, que você possa usar este conteúdo para te inspirar, para conhecer grandes talentos do Amapá e quem sabe usar isso também como uma ferramenta de transformação da sua vida, e é esse o objetivo do nosso podcast No Radar. Gente, quero deixar uma mensagem final para todos vocês nesse episódio, Rafa, que a gente ainda não fez. Vocês que estão nos assistindo, deixem aqui nos nossos comentários sugestões de convidados. Quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no Radar para falar de empreendedorismo, falar de negócios, falar de política, falar de momento decisório, falar de Amapá. Muito obrigado, um abraço.